Se você está procurando uma bike de entrada no mercado nacional, se deparou com certeza com o nome da Sense. Como vocês nos pedem para a gente fazer bastante material a respeito das bikes de entrada, a gente resolveu atender o pedido de vocês. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho a respeito da linha de entrada da marca Sense. Se você quer saber tudo a respeito dessa marca, fica com nós até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, a empresa Sense já é uma gigante do mercado nacional e faz uma separação das suas bikes por modelos de nomes, né? A linha Impact, que é a linha de alumínio, depois a gente vai ter a Impact Carbon com a linha de carbono e a linha Invictus, que é a linha de bikes full suspension, né? Claro, lembrando que isso são linhas de mountain bike XC ou cross country. Para a linha de entrada, a gente vê nomes que são algumas variações. Sense One, Fan Comp, Fan Evo e Rock Evo. Lembrando que ainda existe a Intensa, tá? A Intensa não vai ser analisada no vídeo de hoje, até para não ficar muito material, para ficar um pouco mais fácil de ser digerido. Porém, a Intensa tem algumas similaridades, principalmente com as outras duas bikes que a gente tem no estúdio, que é a Fan Comp e a Rock Evo, certo? Bom, então a gente vai fazer um apanhado bem geral a respeito dessas bikes e vai ajudar vocês a fazer uma escolha sobre qual modelo que vale mais a pena para cada tipo de uso e falar, claro, um pouquinho das suas diferenças. Fechou? Porém, antes de entrar no vídeo propriamente dito, já vou fazer um convite aqui para vocês. Se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, que para nós é algo muito importante. Bom, falando então primeiro de tudo a respeito do quadro, né? A gente vai ter um quadro similar em relação a essas bikes aqui, porém com algumas diferenças. Primeiro de tudo, o quadro da Sense One, ele é um quadro 6061, né? Um quadro de alumínio, um pouco mais simples em comparação às suas irmãs mais velhas. Já na Sense Fan Comp, nós teremos o mesmo quadro 6061, porém com dupla espessura. Isso significa que ele tem uma camada de alumínio um pouquinho mais distinta em alguns pontos. E também com tratamento térmico T4 e T6. Então isso faz com que ela tenha um pouco mais de resistência. Falando então da linha Rock Evo, a gente já vai ter o alumínio com tripla espessura. Isso ocasiona um pouco mais de camadas de alumínio, deixando o quadro mais resistente. Falando então da parte de geometria, na Sense, a gente vê por natureza um DNA um pouco mais esportivo, né? É uma bike que já vai te oferecer desde as linhas de entrada um pouco mais de agressividade em relação aos seus ângulos de direção. Como é o caso da Sense One, que vai vir com 69,5 graus na caixa de direção dela aqui, assim como a Fan Comb e assim como também a Rock Evo. Então, basicamente esses quadros têm a mesma formatação, porém lá na Rock Evo a gente vai ter uma diferença em comparação às outras três, em relação ao tamanho do chainstay, que é a parte traseira dela, a rabeira da bike, que vai ser um pouco mais curto, e consequentemente também o entre-eixos acaba sendo um pouquinho mais curto na Rock Evo, tornando ela a bike mais racing da linha de entrada. Enquanto aqui nas outras três a gente vai ter uma pegada um pouco mais esportiva. E a parte de cabos, então, a gente vai poder notar que na Sense One é o único modelo que a gente vai ver com um cabeamento ainda externo, né? Todas as outras já estão vindo com cabeamento interno. Bom, então falando das suspensões, né? A gente vai ter uma escada em comparação de um modelo para outro. Enquanto na Sense One nós vamos ter uma suspensão da marca Render, que é uma suspensão de magnésio, né? Uma suspensão bem leve e bem efetiva. Claro, ela é padrão da bike de entrada, né? Então na Sense Fan Comp nós veremos uma suspensão RST modelo Gila. Ela ainda não tem a trava, né? Então também é uma suspensão um pouco mais simples em comparação a outros modelos. E já na Sense Fan Evo nós temos uma suspensão da marca RST, porém modelo Blaze Travel. Ela é uma suspensão que vai vir com 100 mm de curso também, porém com a trava no ombro, né? Então o ciclista nesse caso ainda tem que tirar a mão do guidão para poder fazer o acionamento da trava quando necessário. Já na Rock Evo, nós vamos ver então uma RockShox Jude TK com 100 mm de curso, porém com a suspensão com trava remota, que é a suspensão que vai ficar com a travinha no guidão, sendo mais fácil de ser operada, afinal de contas já é uma bike que vai ser utilizada em trilhas, né, trilhas leves, então ela vai te entregar um pouquinho mais de conforto para pilotagens mais agressivas. Todas essas suspensões que eu citei aqui, elas são com um modelo de direção standard, tá? Inclusive é o mesmo modelo de direção desde a Sense One até na Rock Evo. Nenhuma delas é Tupperhead ainda, certo? Bom, vamos falar então da transmissão, que aqui é a alma do sistema, né? Enquanto na Sense One nós teremos um grupo de 21 velocidades, tá? A gente vai ver aqui um câmbio traseiro Turney TY500.
Ele é um Turner um pouco mais intermediário, tá? Dentro da família Turner a gente tem algumas variações, então o TY500 é uma dessas variações que eu estou citando, tá? E já aproveitando o gancho, se você quer saber um pouco mais a respeito dos câmbios, da hierarquia de câmbios Shimano de entrada, vai ficar um cardzinho aqui no canto onde a gente trata somente a respeito desse assunto, um vídeo bem completo sobre os câmbios de entrada da Shimano. Então se você quiser se inteirar um pouco mais desse assunto, já fica aqui o convite. Então aqui na Sense One, né, continuando o nosso vídeo, nós teremos 21 velocidades, sendo 3 coroas na dianteira por 7 na traseira. Um ponto aqui é que a Sense One ainda vem com um sistema de rosca, tá? Então o sistema ainda não é de cassete, é um pouquinho mais simples de operação. Devido ao seu custo, né, as empresas têm que manejar de acordo com aquilo que é possível dentro do mercado nacional. A Sense hoje entrega essa bike nesse valor, usando então esse sistema de rosca como eu citei. E já falando da Sense Fan Comp, nós também temos um Shimano Tourney. Porém, aqui a gente vai ter um TX800. Ele é um câmbio um pouquinho mais completo que o TZ500 que a gente vai ver lá na Sense One, e ele te entrega uma carinha um pouco mais completa, assim. Ele tem mais componentes em metal, né? Então acaba sendo um câmbio um pouco mais robusto para determinados estilos de uso. Aqui a gente vai ter uma variação com 16 velocidades. A Sense optou por montar um grupo com 2 coroas na frente e 8 velocidades na traseira, porém com escalonamento de 11,40 dentes, utilizando um cassete Sunshine, né? Não é um cassete Shimano, com um escalonamento bem amplo, né? bem grande, aí que a gente pode fazer algumas escaladas, então entregando uma opção interessante para quem quer uma bike de entrada e não quer investir muito. E falando então da Sense Fan Evo, a gente vai ver aqui a utilização do grupo Alívio, aí sim de 18 velocidades, né? Que é o que tem se utilizado por standard no mercado, já com o modelo de câmbio Alívio SGS 3100. Que é o que herda características dos outros grupos, né, como o sistema de Shadow. E falando da Rock Evo, nós vamos ter então uma bike um pouco mais intermediária, entregando para vocês um câmbio Deore modelo 4100, que já é um grupo um pouco mais completo, né, sendo de 20 velocidades, 2 coroas na dianteira por 10 na traseira, com um escalonamento mais amplo que a Sense oferece na linha de entrada, sendo de 11,42 dentes. Então é importante citar que esse tipo de bike ainda é muito utilizada, é muito escolhida para pessoas do nível intermediário, até para fazer pedais mais longos, pedais de mais constância, pois afinal de contas tu tem um escalonamento bem amplo, né? Tu tem 2 coroas na dianteira com 11,42 na traseira, então acaba te entregando bastante amplitude de troca de marchas. Já falamos a respeito desse assunto também, né? A escola procura sempre produzir material bem completo para vocês. Se vocês quiserem saber um pouquinho também a respeito dessa parte de escalonamento, a gente tem material aqui no YouTube mesmo, que vocês podem fazer uma pesquisa, senão fica o cardzinho aqui no canto também. Potência sem poder de parada não é nada, né? Então, falando a respeito da parte de freios, nós vamos ver aqui na Sense One um modelo de freio da marca Render. Ele é um modelo de freio paralelo, né? Porém, já é um sistema de freio hidráulicos para uma bike de entrada, um ponto bem favorável para a Sense neste caso. E já na Sense Fan Comp, nós veremos aqui então um freio EF505 da linha Shimano. Ele é um sistema de freio que já é integrado ao sistema de troca de marchas, né, sendo da família Turner, um modelo um pouco mais de entrada, também sendo da linha hidráulico já. Falando então da Sense Fan Evo, nós vamos ter então um freio Shimano MT200. O MT200, para quem não conhece, é o clássico que a Shimano já utiliza, sendo da família Alívio, né? Ele é um freio bem conceitual, muito utilizado em várias bikes. E já na Rock Evo nós vamos ter o freio MT200. Como assim? Então, algumas empresas sofrem com a escolha de peças na hora de montar os seus modelos e não levar muito valor. Teoricamente, né, a Rock Evo deveria vir com um freio um pouco melhor, que seria o 401, que é da família Deore. Porém, né, para baratear o custo, eles mantiveram aqui o freio MT200. Não é de todo mal, porém ele é um freio que, como vocês viram, ainda vai vir na Fan Evo, então ele é um freio um pouquinho mais simples sim, em comparação ao que entrega o equipamento. Porém, ele é utilizado em outras bikes também, então o freio MT200 ele é um freio bem clássico, bem coringa, que muitas empresas se utilizam. Mas, claro, né, não é o ideal para uma bike um pouco mais intermediária, na nossa visão, poderia ter um freio um pouquinho melhor na Rock Evo. E falando então da parte de pneus, que é o que calça essas magrelas aqui, a gente vai ter uma variação em relação ao que vem em cada uma. Sense One está vindo com um Shaiyong 29 por 2.10. A Sense considera um pneu um pouco mais de entrada, né? Afinal de contas é uma bike de uso intermediário / urbano, né? Então aí tem um pneu que vai entregar um pneu um pouco mais fino, né? Não é um pneu tão largo assim, mas que vai te entregar um giro bom. Ainda é um pneu de arame, tá? Então não vem assim pneu de Kevlar, que é o mesmo que a gente vai ver lá na Fan Comp, que também vem com um Shaiyong, modelo 29 por 2.10. E a mudança então vai vir na Fan Evo, né? Ela vai vir já com o pneu Michelin Force XC 29 por 2.25.
2.25 é o modelo de pneu mais padrão, né, que se utiliza no mountain bike cross country, né? Porém, aqui ainda vamos ver um pneu de arame, tá? Não vamos confundir essa informação. Diferente do pneu que vai vir no Rock Evo. O pneu da Rock Evo já é um Michelin Force X-Slide. Então ele é muito parecido com o pneu da Fan Evo, porém ele ainda não é, ele já é um pneu de Kevlar, né? Então ele é aquele pneu dobrável que a gente vai ver diferente do pneu de arame, que é aquele pneu talonado, aquele pneu grande que a gente não consegue dobrar ele cor padrão. O pneu de Kevlar, ele já vai te oferecer mais qualidade, vai furar menos, já é propício a fazer o tubeless, então é um pneu mais completo, por consequência um pneu um pouco mais caro também, e aí sim, né, vai integrar a bike mais completa da Sense nessa linha de entrada. Medida dos pneus, 29 por 2.25, tanto na Rock Evo quanto na Fan Evo, tá? Só para situar com vocês em relação a esse pneu. E falando de pneus, eu sempre gosto de citar esse ponto, né? O pneu é algo que pode mudar muito da tua pilotagem, é um upgrade simples e barato de fazer, você não precisa trocar muitas peças da bicicleta. E se vocês querem saber um pouquinho de quais upgrades que vocês podem fazer nas suas bicicletas, temos um videozinho também sobre isso. Aqui está aparecendo um cardzinho no canto com 4 upgrades baratos para você fazer na sua mountain bike. E vamos aos pesos das bikes. Aqui a gente vai ver uma variação de peso, tá? Que vai ser de acordo com cada bike, a gente vai ver inclusive uma variação para cima, né? Onde a gente vai ter uma Sense One te entregando 14 kg, Fan Comp 13.9, Fan Evo 14.4 e por fim a Rock Evo com 14.7. Mas Cássio, não deveria ser ao contrário? Quanto mais efetiva e mais cara a bike, mais leve ela deveria ser? Pois é, aqui a gente vai ver uma variação em relação aos componentes. Em alguns momentos a Sense optou por utilizar componentes mais simples, que deixam a bike um pouco mais leve, porém, né, eles são menos duráveis, como é o caso da Fan Comp, né? Ela vai vir com 16 velocidades, não é um escalonamento tão ideal assim se a gente comparar com o que a gente vai ver lá na Rock Evo, que vem com 20 velocidades, né? E claro, daí entra outras coisas que também acabam mudando um pouquinho, porém, para não ficar um vídeo muito longo e muito extenso, a gente acabou não entrando nos detalhes, como a questão de acessórios e tudo mais. Mas, se vocês procurarem aqui no nosso canal, a gente já tem análise sobre essas bikes em separado, onde a análise é bem completa e fala de todos os componentes. A escola busca sempre trazer um material bem completo para vocês, então se tiverem alguma dúvida sobre bikes de entrada, podem pesquisar aqui no canal que vocês vão encontrar. E falando do ponto principal, que é o que todo mundo quer saber, é valores, né? O que vale a pena e o quanto que custa cada bike. Há um tempo atrás a gente falou um pouco a respeito da redução de valores de bike, né? E isso tem acontecido cada vez mais. Agora é a vez da Sense baixar um pouco o valor das suas bikes de entrada. Nós tínhamos a Sense One, que chegou a custar R$ 2.690, sendo comercializada hoje por R$ 2.290, né, segundo os preços do site da Sense. A Fan Comp, que custava R$ 3.290, hoje está sendo comercializada por R$ 2.990. E a Fan Evo, que custava R$ 4.490, hoje está custando R$ 3.990. A única que não teve alteração de valor foi a Rock Evo, que se manteve nos 5.990, segundo o site da Sense. Por que essa variação de valores apenas nessas três linhas e não na Rock Evo, como a gente pôde citar? O que acontece? Quando a pandemia estourou e faltou muitas peças no mercado, as empresas acharam que iam vender para sempre, né? E começaram a comprar grupos de entrada, que foram as primeiras bikes que começaram a faltar no mercado. Então isso é um efeito que a gente vê lá do início de 2020 ainda, onde a gente viu a falta dos grupos de entrada que foram comprados em larga escala pelas empresas, né? E hoje elas estão abastecendo o mercado com esses grupos. Porém, nas linhas intermediárias a gente ainda não está tendo esse abastecimento. Talvez, em alguns dias, a gente possa ver uma redução dos valores das bikes intermediárias também. Por enquanto, a gente está vendo esse valor somente nas bikes de entrada. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Então deu para ver que a gente consegue ter uma variação legal em relação às bikes aqui. A gente tem componentes que vão variar bastante de uma para outra. E claro, né, tudo vai de acordo com o seu bolso, depende daquele estilo de uso que você quer dar para a sua bicicleta. Em momento algum a gente vai afirmar para vocês o que é melhor, né? O importante a gente sempre se refere que é pedalar, né? Não importa se você vai investir 50 mil numa bicicleta ou R$ 2.400 nela. Tudo vai de acordo com aquilo que você realmente precisa naquele momento e o mais importante de tudo é pedalar. Sendo assim, qualquer um desses modelos que vocês estão vendo aqui no vídeo, vocês conseguem fazer a aquisição através do nosso cupom, que é o Vim pela Escola 5, ganham ainda mais 5% de desconto na hora de realizar a compra através do site do nosso patrocinador, que é a Bennett Bike Shop. No site vocês conseguem ver os modelos disponíveis, as cores e os tamanhos.
Na hora de fazer a compra, utilizem o nosso cupom Vim pela Escola 5 e ganhem 5% de desconto adicional em qualquer uma dessas bikes. Esperamos ter ajudado, o vídeo ficou um pouquinho longo, a gente sabe que é bastante informação, porém também ele dá um apanhado geral e acaba deixando um pouco mais fácil de ver informações a respeito dessas bikes aqui. Lembrando que esse vídeo foi a pedido de vocês. Se vocês querem ver mais esse tipo de conteúdo ou outros tipos de conteúdo, deixem aqui nos comentários, a gente está sempre buscando atender todos, né? E balizando o que vocês têm pedido, porque nada se faz sem vocês aí do outro lado. Para nós é um resultado muito importante saber que vocês estão consumindo e gostando do nosso material. Fechou, galera? O vídeo de hoje era isso, a gente agradece, valeu e até uma próxima!